Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando o 55º programa do canal Esporte Educação. No programa de hoje, nós vamos trabalhar sobre um tema específico do esporte infantil, que é o chamado burnout. Em primeiro lugar, é importante que a gente possa entender, a gente possa ter claro qual é a definição de burnout. Segundo Herbert, burnout é um distúrbio psíquico de caráter depressivo, que é precedido de esgotamento físico e mental. Basicamente, o burnout ele é muito semelhante a outro termo que utilizamos no ambiente esportivo e também no ambiente escolar, que é o que chamamos de bullying. Bullying, na realidade, é uma atividade específica de acontecimentos sistemáticos que acontecem em relação ao desrespeito, à agressividade a uma única pessoa durante um determinado tempo. Na verdade, o bullying acontece em alguns casos dentro do ambiente escolar, casos específicos. Hoje em dia, qualquer relação entre as crianças é chamado de bullying. O meu filho está sofrendo bullying. O meu filho, na escola de futebol, sofre bullying. Na verdade, o bullying é uma coisa muito específica que tem um estudo paralelo em relação às suas particularidades. Assim como o burnout. O burnout também ele é uma atividade, ele acontece em casos específicos dentro do esporte infantil. Porque nós temos, como já falamos em outros programas, dentro do processo de desenvolvimento emocional, a ativação, a ansiedade e o estresse, que são fatores que acontecem também dentro do ambiente esportivo infantil. Entretanto, o burnout ele é um aspecto, um caso especial, é um caso que não acontece em todos os espaços esportivos onde há criança e adultos, mas ele acontece e por isso a gente está trazendo esse tema para ser debatido. Normalmente, o burnout ele ocorre quando as crianças perdem o interesse pelo esporte. Mas de que crianças estamos falando? Estamos falando daquelas crianças que iniciam muito precocemente no esporte, lá em torno dos 4, 5, 6 anos de idade, principalmente nas modalidades de ginástica, natação e tênis, onde aquela criança já inicia um processo esportivo com uma expectativa dos seus treinadores, em relação à expectativa dos seus pais, já de fazer um caminho para que ela possa futuramente alçar um esporte de alto rendimento, um esporte profissional. E dentro desse processo, que a criança acaba vivenciando dos 4 até os 12, 13, 14 anos, é uma especialização muito específica precoce. Ou seja, a criança desde cedo passa a praticar a modalidade esportiva sob intensa pressão e durante várias horas do seu dia, né? Encontramos muitos casos de treinamento que nós chamamos de treinamento de especialização precoce, que não respeita as etapas do desenvolvimento da pedagogia do esporte, principalmente nas áreas da ginástica, na área da natação e do tênis. Bom, a ginástica olímpica ela é craque nisso, ainda mais que, segundo os referenciais dessa área, a disputa ou as características dessa disputa esportiva, a ginástica olímpica, ela deve ser uma atividade muito precoce. Então os casos de burnout eles são bastante rotineiros dentro dessas modalidades esportivas. Basicamente o que nós encontramos dentro desse burnout, dessas características dessa criança que desde precocemente começa uma especialização precoce, é que chega um determinado momento até antes, mas entre 12, 13 e 14 anos que a criança está saturada de praticar esporte. Porque a prática do esporte durante todo esse período ela foi feita com grande tensão, com grande expectativa da família, do treinador em busca de resultados, pouca liberdade de divertimento, e ao mesmo tempo existem duas características muito claras para a criança que pode vir a um processo de burnout, que é uma autodefinição específica, ou seja, a criança chega com 14, adolescente chega com 14, 15 anos, só se projetando como um jogador de tênis ou um nadador, ele não consegue se ver em outro papel, porque ele foi desde precocemente estimulado e também se colocou dentro do processo de desenvolvimento cognitivo que a única alternativa que ele poderia ter é ser isso. Então as pesquisas nessa área mostram que esses adolescentes que começaram precocemente o esporte de alto rendimento, ou esporte de performance, ou esporte de especialização muito cedo, não com viés recreativo, como deveria ser feito uma base anterior, eles chegam com 13, 14 anos totalmente
dominados sobre esse pensamento que a única alternativa deles que eles têm é esse caminho de ser um nadador, ou ser um atleta de ginástica, um atleta de tênis. Uma outra característica do adolescente, ou a criança que vira adolescente que passa por isso, é que normalmente essa criança, esse adolescente, ele tem um severo controle externo, ou seja, pouco se projeta ou se pergunta sobre seus interesses, né? Então o treinador, ele tem uma rotina preparada pelo treinador no espaço esportivo e uma rotina em casa que é toda preparada para ele poder ter o subsídio para se tornar um atleta profissional. Então o vídeo de hoje é especificamente para essas famílias, né, que tem como uma expectativa de projeção do seu filho ser um esportista, que antes de mais nada, o primeiro passo é saber a motivação da criança. Se a criança concorda, não é se ela está atendendo às necessidades das famílias, nós temos que saber se realmente é aquilo que a criança está projetando, né? Ao mesmo tempo, é importante que a gente possa colocar a criança no espaço esportivo que respeite as fases do desenvolvimento infantil, para que a criança possa, aí sim, já com 13, 14 anos, segundo a pedagogia do esporte, né, segundo Júlio Garganta, Amândio Graça, entre outros teóricos da área da pedagogia do esporte, e sim, com 13, 14 anos, ele possa se especializar na modalidade que ele quer, mas não antes. Então existe um espaço que vai da iniciação esportiva, ou dos primeiros passos da iniciação esportiva lá com 4, 5, 6 anos até 11, 12, que tem uma etapa a ser percorrida. Se essas etapas não são respeitadas, quem acaba sofrendo é esse futuro adolescente, que acaba não vendo alternativa e acaba se sujeitando aos interesses, não deles, mas os interesses das famílias e também dos treinadores e dos clubes esportivos. Como já falamos em outros programas, um dos aspectos que motivam as crianças a participarem das modalidades esportivas é agradar os adultos. Só que esse agradar os adultos tem um limite. A criança até acaba se sujeitando durante muito tempo, principalmente aquelas crianças que têm um talento, têm uma habilidade acima da média à atividade esportiva, ele até consegue durante um determinado tempo ficar agradando lá com 6, 7, 8, 9, 10, 11, mas tem uma hora que ele tem uma transformação, uma passagem de uma nova etapa, ele adolesce, ele fica adolescente, e a partir daí ele acaba não aguentando mais esse processo e aí acaba rompendo com a modalidade esportiva, um menino que provavelmente com o talento que tem ou com as potencialidades, ele poderia sim ser um atleta profissional. E aí a família fica atônica. Mas por que meu filho deixou de praticar esporte? Deve ser culpa do treinador, deve ser por isso, deve ser as namoradas, deve ser as más companhias. Não. O verdadeiro culpado desse processo todo foi o processo de especialização precoce feito desde cedo. Então isso tem que ficar claro, para que a gente não acabe transferindo a responsabilidade para outros espaços, para outras pessoas, quando os únicos responsáveis pelo processo de burnout esportivo, burnout no esporte infantil, são os adultos, são a família e a instituição, juntamente com o seu treinador. Ok? Mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de todos. Quem puder dar um like aí, eu agradeço. E fica o convite para na próxima sexta-feira a gente poder falar sobre mais um tema relacionado ao esporte infantil. Um grande abraço a todos e até a próxima sexta-feira.